Olá, meu irmão, minha irmã. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo permaneça com todos vocês, com todos nós. Estamos juntos mais uma vez para meditarmos na palavra de Deus, sabendo que Deus tem cuidado de nós, está conosco todos os dias, segundo a promessa de Jesus Cristo. Então, a todos vocês que nos acompanham pela Rádio 87.9 FM Dracena, também pelo Facebook Ivan Fidelis e pelo canal do YouTube Pastor Ivan Fidelis. Então, a todos vocês, que Deus abençoe de um modo muito especial a você e a sua família, que vocês desfrutem sempre das bênçãos, da companhia, da direção espiritual com foco em Jesus Cristo. Vamos para a nossa mensagem de hoje. Vamos meditar acerca da palavra de Deus, nos conduzindo para o amor em Cristo Jesus. Estamos estudando a carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso, carta aos Efésios. E no capítulo 1, versículo 15, eu quero destacar alguns temas deste versículo com vocês, porque são extremamente importantes para tudo que nós estamos vivenciando no mundo hoje. Nós precisamos de um mundo que tenha mais amor, que tenha mais compaixão, que tenha mais paz, mais direção espiritual, mais sensibilidade de ouvir a voz de Deus, mais busca não só pelo conhecimento, mas para que este conhecimento promova transformação, promova mudança de vida, promova de fato uma eficácia na sua essência. Eu conhecer da Bíblia e não aplicar a Bíblia na minha vida, não permitir que o conhecimento espiritual renove a minha mente, o meu coração, é apenas um conhecimento que ele não é totalmente inútil, porque nenhum conhecimento é inútil, mas ele não vai promover a sua finalidade, que é a transformação, que é o amor, que é o bom relacionamento, a reestruturação de uma pessoa, de um casal, de uma família, a observação das nossas responsabilidades sociais, espirituais, trabalhistas, porque a Bíblia, ela abrange todas as esferas do ser humano, todas as esferas do campo de atuação humano, a Bíblia está ensinando de maneira eficaz, de maneira prática, de maneira direta, como nós devemos nos comportar, como nós devemos agir, como nós devemos pensar, como nós devemos respeitar e amar a nós mesmos, para que possamos amar ao próximo como a nós mesmos. Então, quando nós observamos o texto de Efésios, capítulo 1, versículo 15, o apóstolo Paulo escreve assim à igreja de Éfeso. Ele escreve: por essa razão, desde que ouvi falar da fé de vocês, tem no Senhor, e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Olha que texto bonito, que texto rico numa informação sadia, numa memória boa que vem trazer ao apóstolo Paulo. Olha, lendo de novo o texto. Por esta razão, desde que ouvi falar da fé de vocês, a que tem no Senhor, e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Muitas vezes nós fazemos orações para pedir alguma coisa para nós mesmos ou para alguém. Nós fazemos orações de intercessões e orações de pedidos pessoais, necessidades que são colocadas diante de Deus. Aqui, o apóstolo Paulo, ele está frisando que ele coloca diante de Deus a gratidão que ele tem por esta igreja. A igreja, ela tem que cada vez mais representar e fazer o papel da representação da missão dada a Abraão. A missão dada a Abraão qual foi? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. É uma referência de família, é uma referência de vida, de postura de fé, é uma referência de caráter, de
integridade, de bom relacionamento, de expressão do amor. Infelizmente, muitas situações dentro da igreja acabam fazendo com que as pessoas percam esse foco. Parece que o amor dentro da igreja, muitas vezes, e eu não estou falando de uma igreja específica, mas estou falando de toda a igreja cristã, independente da sua denominação ou do seu vínculo religioso, todas as igrejas hoje enfrentam os mesmos problemas porque são constituídas por seres humanos que participam dos mesmos problemas. Seres humanos que têm as mesmas necessidades. Seres humanos que têm a necessidade de amor, de afeto, de acolhimento, de respeito, de compartilhar uma vida educada, de ter prazer em ser acolhido em um lugar, sendo que o mundo inteiro, e muitas vezes até a própria casa desta pessoa, o está rejeitando. Então, quando nós nos pautamos pela palavra de Deus e temos o privilégio de representar a Igreja de Cristo, sendo guiado pelo Espírito Santo e apresentando o amor, quando nós observamos esses detalhes na sua essência, na sua íntegra, no privilégio que Deus deu a todos nós de representá-lo aqui na terra, e a palavra de Deus diz que Deus é amor. Deus é amor, nós devemos expressar Deus através do nosso amor, através do abraço, através do carinho, através da misericórdia, através da compaixão. Nós devemos e podemos representar Deus através da nossa vida e principalmente a unidade da igreja, ela não pode se fragmentar por dissensões, por discussões, por divergências de opiniões. Vocês sabiam que quanto mais denominações aparecem, quanto mais o cristianismo se fragmenta, a impressão é que dá que ele está alcançando mais pessoas, mas, na verdade, toda fragmentação fragiliza. A oração de Jesus em João capítulo 17 é para que todos nós sejamos um, unânimes em Cristo e unânimes na interpretação da palavra de Deus, unânimes na postura cristã. É claro que todo ser humano pensante tem divergências, não concorda 100% com todas as coisas, muitas vezes nem de si mesmo. Qual é o ser humano que concorda 100% com todas as coisas que ele mesmo fala, que ele mesmo faz, as suas próprias ações? O ser humano que tenha o mínimo de bom senso e de boa crítica, ele sabe se avaliar também e ele sabe que nele há muitas coisas a serem corrigidas, muitas coisas que poderiam ter sido melhor aplicadas, ter sido melhor feitos de um modo diferente. Um ser humano consciente, ele sabe que ele está buscando crescimento, melhora, e o crescimento, ele parte do ponto em que cada um de nós temos a oportunidade de repensar, de refazer, de se arrepender, de mudar de opinião, de saber que numa postura mesmo sincera, eu posso estar errado. E aí quem vai discernir o certo ou o errado é a Bíblia, é a palavra de Deus, mas numa boa interpretação. Eu não posso recortar textos, colocando muitas vezes um texto contra o outro dentro da própria palavra de Deus. Eu não posso fazer isso. Então, o que eu tenho que me voltar para a palavra de Deus em amor, em atenção, com disposição para seguir a direção do Espírito Santo. E é isto que esta igreja fazia, e por isso que Paulo está agradecido por esta igreja e coloca diante de Deus o seu motivo de gratidão. Lendo aqui o texto no início novamente, ó, por esta razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus. Primeira coisa, por que essa igreja era uma igreja boa, uma igreja acolhedora, uma igreja que expressava o amor?
porque ela buscava a fé no Senhor Jesus. Jesus é a materialização da espiritualidade de Deus, é o Deus que se fez carne e habitou entre nós. Então, tendo em mente o que o apóstolo João coloca, que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor e Jesus é a materialização de Deus, então Jesus é a materialização do amor. E se somos filhos de Deus, recriados em Jesus, também temos que ser a materialização desse mesmo amor, deste mesmo cuidado, desta mesma compaixão, desta mesma misericórdia. E esta igreja era assim. Por isso o apóstolo Paulo coloca: olha, eu ouvi falar de você. Observe que não é o apóstolo Paulo quem está falando da igreja. Ele ouviu falar. E aí vem mais uma reflexão. O que as pessoas têm falado de você como cristão? Da sua família como cristão? Da igreja que você participa e frequenta como cristão? As pessoas, quando falam de você e falam: olha, aquela pessoa realmente é um cristão firme, posicionado, sabe direcionar a sua fé para aquilo que é bom, está com bom ânimo, sabe resolver os seus conflitos, problemas e adversidades de uma maneira equilibrada, de uma maneira harmônica. É isso que as pessoas têm falado de você? Que você tem um bom casamento, que você tem uma família estruturada, que vocês se respeitam enquanto casal, que vocês respeitam os seus filhos e ensinaram o respeito e a fé aos seus filhos também, para que eles desenvolvam o crescimento espiritual em suas próprias vidas. Você pode representar bem a sua vida e a sua família como um fruto saudável da igreja que você participa? Não, ele é desta forma porque ele entregou a vida a Jesus, está sendo direcionado pelo Espírito Santo e o crescimento que ele busca na igreja que ele frequenta promove transformação e essa transformação é visível através da pessoa, da vida conjugal, da família. E aí sim nós temos a bênção de Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. O apóstolo Paulo coloca aqui: não sou eu que estou falando de vocês, eu ouvi falar. Eu ouvi falar, as pessoas da cidade, as pessoas do bairro, as pessoas que encontram comigo. É isso que o apóstolo Paulo está falando. As pessoas que encontram comigo chega: Paulo, olha, você está de parabéns, porque aquela igreja em Éfeso é uma igreja que ama, é uma igreja que recebe bem, é uma igreja que acolhe, é uma igreja que tem amor, é uma igreja que tem pessoas de bom caráter, de boa índole, de boa educação. É uma igreja que é referência para aquele local, para aquele bairro, para aquela cidade. É isso que Paulo ouviu falar. Então, é por esta razão que ele fala que ele está alegre. Mas por que que as pessoas falam assim dessa igreja, deste local? O texto fala: desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos. Quem são os santos? Os santos, a expressão do santo aqui não é aquele que não peca, santo é aquele que é separado para uma vida cristã, porque ele decidiu se separar. Ele decidiu viver uma vida diferenciada, mas não é diferenciada no vestuário, ou apenas na alimentação, apenas num dia de guarda da semana. Tudo isso faz parte de um conjunto de fé em integridade com a palavra de Deus. Mas isto não é o que chama atenção. A mudança de roupa de uma pessoa não chama muita atenção. A mudança de alimentação de uma pessoa, muito menos. Um dia em que, prescrito pelo Senhor para que nós estejamos guardando esse dia segundo as prescrições bíblicas, também não é isso que vai chamar a atenção se neste dia eu não sou uma referência de cristão. Se nas minhas ações, nos meus pensamentos, nas minhas palavras, na maneira que eu apresento o meu caráter, a minha integridade, a minha personalidade,
e a minha transformação pelo Espírito Santo, se eu não apresentar amor, como diz o próprio apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 13, se não tiver amor, de nada será. Não serve para absolutamente nada. E aqui essa igreja, ela demonstra amor. Como que uma igreja demonstra amor? Igreja não é apenas uma instituição. Igreja é formada por pessoas. Então não adianta falar, mas a minha igreja não é amorosa. Você é membro da igreja, seja amoroso. A minha igreja não é acolhedora. Você é membro da igreja, seja acolhedor, seja acolhedora. Você é a igreja que vai apresentar aquilo que você gostaria de também receber. E é isto que esta igreja, que essa comunidade está fazendo. Ela tem uma postura íntegra, uma postura de caráter, uma postura de fé, de espiritualidade, e por isso ela é separada pelo caráter, pelo amor, pela integridade, muito mais do que ser separada por estilos de música, ou por estilos de roupa, ou por estilos de alimentação, né? Muito mais do que isso é ser separado pelo estilo da personalidade, do caráter e da integridade de Deus que vem até nós pelo Espírito Santo. E aí o apóstolo Paulo conclui falando: eu menciono vocês, dou graças por vocês e menciono vocês em minhas orações. Paulo orava agradecendo. Que bom que todo pastor, todo líder religioso pudesse falar desta forma. Quando eu oro por esta igreja que Deus confiou a mim, eu oro com gratidão no coração. Graças a Deus, né, eu posso fazer isto aqui no distrito de Dracena, nos distritos onde passei anteriormente, nas outras igrejas e outras denominações que eu também já participei anteriormente. Eu dou graças a Deus pela vida de todos vocês que me abraçaram e continuam me abraçando, me amaram e continuam me amando. Né? Passaram a fazer parte da minha família espiritual e fazem parte até hoje e serão parte dessa família para a eternidade. Então eu dou graças a Deus pela vida de vocês, pelo amor, pela expressão de fé, de acolhimento e tudo o que Deus tem me ensinado através de cada igreja que eu tenho a oportunidade de passar. Eu dou graças a Deus pela vida de vocês em minha vida, apresentando Deus que transforma, que restaura, que regenera. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que é viva e eficaz. Te agradecemos pelos teus cuidados e bênçãos. Te agradecemos pelo privilégio que temos de expressar o amor em Cristo Jesus. Te agradecemos pela igreja que nós participamos e pedimos que o Senhor continue nos concedendo sabedoria, discernimento e direção espiritual, para que em tudo nós possamos dar graças em nossas orações. Que sejamos alegres pelos teus cuidados, pela manutenção da vida e pela direção do Espírito Santo. Como ministro do Evangelho, em nome de Jesus, eu coloco todos os irmãos e irmãs que estão nos ouvindo, nos acompanhando, que o Senhor os abençoe a cada família que eles representam, conceda, Senhor, da sua paz, com sabedoria, discernimento e direção espiritual. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Tenham um excelente dia, em nome de Jesus.